Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, pronta para falar sobre o céu de setembro com o Ivan Guerrini. Estamos aqui numa segunda tentativa de conexão. Vou aguardar então o Ivan retornar para chamá-lo para nossa prosa setembrina. E aí, eu já estava comentando anteriormente que quando eu fiz o oráculo semanal, eu já fiz uma introdução sobre este céu super retrógrado de setembro, que temos aí uma protagonista, uma rainha, uma musa chamada Vênus, mas guardei muitas informações para compartilhar aqui junto do Ivan e quero muito ouvi-lo também sobre este céu. Eu e o Ivan fizemos uma live no começo do ano ali sobre os eclipses, então deve ter sido ali por abril e maio. E agora a gente vai falar sobre esse céu de setembro para preparar para os eclipses de outubro, minha gente. Então tem toda uma revisão aí para a gente fazer em setembro, para a gente conseguir assimilar, experienciar e vivenciar esses eclipses que vão acontecer agora no signo de Libra e Touro. O Ivan tá me dizendo aqui que ele não está me vendo online no Insta. Gente, essas tecnologias, estes momentos, deixa eu ver se eu consigo respondê-lo aqui sem cair. Vamos lá. Vamos responder o Ivan aqui no outro aplicativo. Ele disse que eu não estou aparecendo ao vivo para ele. Fiquem juntinho aí, colocando essas energias maravilhosas, porque a gente conseguiu manter a energia elétrica rolante aqui, mas agora o Ivan não está me vendo. E aí, que coisa doida. Vou fazer uma magia para aparecer. Buenos dias. Vamos continuar. Ivan vai chegar em algum momento. Bom, gente, eu vou começar a falar sobre algumas coisas aqui. Vou me servir um café, muito gentilmente. Vou me oferecer um cafezinho enquanto isso. Depois essa live há de ficar gravada. Quem vai chegando, deixa essa live aberta ali, que uma hora a gente engrena no assunto. Uma hora o Ivan vai conseguir chegar, a gente vai mandando boas energias, tomando café. E aí, como é que vocês estão? Como é que vai essa força? Preparados para a Revolution Baby de setembro? Ó, meu café tá quentinho de verdade, olha que alegria. Ah, que gostoso. Então, eu vou fazendo sala aqui, falando sobre essas retrogradações, porque isso é um assunto sem fim. Ai. Lembra que eu falei lá no oráculo semanal que estamos com um céu astrológico recheado de retrogradações? Isso é horroroso? É o fim? Não. Isto é uma grande chance da gente corrigir os percursos, os caminhos e os processos. Então, tem toda uma preparação, uma revisão para a gente passar por eclipses em outubro e alterar algumas rotas, entendendo que as grandes mudanças que vêm acontecendo, elas são internas. Ivan, você chegou, vamos lá. Vamos tentar chamar o Ivan. Não vou ficar aqui me enrolando. Ixi, vamos tentar chamar o Ivan. Quero chamar o Ivan. Vou convidar Ivan. Veja, Ivan, se apareceu para você. Te convidei. Vamos ver se agora vai fluir. Agora sim.
Agora sim, eu não estou te vendo, mas vamos seguir assim. Alguma coisa está acontecendo. Eu, Não vamos falar que é Mercúrio retrógrado, né? Acho que não, não, né? Claro. tudo menos isso. Tudo menos o óbvio que é tão obsoleto. Esse Mercúrio, ele está sendo só uma coisa especial. Pode É, ser outras coisas. então, você vê que aconteceu isso comigo numa live a semana passada, aí eu fiz alguns testes depois, nos dias seguintes, e nos testes está tudo perfeito, entendeu? Então, eu falei assim, acho que vai dar tudo certo, né? Vanessa, tal, não sei o quê. Não, não está dando. Mas, ó, tá tudo certo, eu estou te ouvindo perfeitamente, eu Que acho que as bom. pessoas também estão nos vendo. Então, Isso. Quem tudo bem. tiver aí, só dá esse ok. Você está vendo o Ivan e ouvindo bem, e me vendo e me ouvindo bem, para que a gente possa harmonizar isso. Porque eu estou vendo e ouvindo bem, só falta esse ok de quem está acompanhando. Porque aí a gente segue em frente e o Ivan fica ali como se estivesse falando no telefone comigo, tranquilamente, não é? A gente já fez tanto isso na vida, não vai Pois fazer é, diferença agora. pois é, exatamente. Só tem um ok aí de alguém, que o pessoal tá enxergando a gente, Estou nós dois e esperando a tal. Michele, que sempre dá uma assistência nas lives. Comente aí, Michele, se você está vendo, ouvindo. A Adriele disse que sim, vendo e ouvindo bem os dois. Então, maravilha. A Então, única vamos começar do começo. coisa, a única Pode... coisa, né, Vanessa, que eu vi que você está de vermelho, está bonita aí, eu não vou poder te ver, mas tá Ah, tudo mas certo. depois você assiste gravado também. Tá bom. Você nos assiste gravado, aí você vai me ver e a gente vai se ver. E pronto. Tudo ok, então. Tá todo mundo confirmando que tá tudo certo. Agora sim, bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo novamente. É um prazer estar aqui com você de novo. Obrigado também, muito prazer estar aqui com você, muito gostoso. Então, vamos para a nossa conversa. Vamos, a gente esteve numa outra live ali no início do ano, por volta de maio, quando a gente foi falar dos eclipses. E essa necessidade de falar aqui agora de setembro, desse céu, eu estava falando, fazendo uma introdução aqui, comentando sobre a protagonista dessa dança ser Vênus, mas tem toda uma interação especial com a retrogradação toda do céu. A gente tem aí mais ou menos o que? 7 planetas retrógrados, 6 e contando com Quirón. Então a gente tem toda uma dinâmica de retrogradação que Uhum, sugere nos preparar justamente para uma outra etapa daqueles eclipses que a gente falou lá no início do ano, que são os eclipses que vão acontecer em outubro. uhum, Então, esse céu retrógrado, ele tem essa característica de preparação, de revisão, tanto para o que a gente vai começar a criar de mudança realmente a partir de outubro, quando a gente tem algumas movimentações além desse eclipse, mas para a gente assentar o que aconteceu até aqui. Então, vou fazer essa introdução aqui para a gente começar a usar a própria linha do tempo de setembro, e aí a gente vai proseando sobre essa rainha protagonista. Quero muito ouvir, como já te disse, sobre a sua perspectiva em relação aos asteroides, principalmente a Juno, que faz essa, digamos assim, corregulação, né, dos humores venusianos. E isso é super sim. interessante para que a gente possa se acompanhar nesse tão curto período de tempo, que é setembro, mas que acontecem nuances e detalhes muito importantes que, se a gente tem essa informação através da astrologia, os processos emocionais eles ficam mais fáceis no sentido de decodificar, de é por aqui, olha esse padrão aqui acontecendo. Então é essa questão que está rolando no relacionamento, tem a ver com isso. Então, eu acho que essa ideia da gente falar de forma muito ampla sobre o céu de setembro. Quando eu fiz o oráculo semanal, que eu sempre faço às segundas, eu já fiz alguma introdução, mas eu quero reforçar aqui para a gente contextualizar essa questão das retrogradações como uma preparação, uma revisão. Então, começando falando sobre Quirón em Áries retrógrado, ele tem essa retrogradação mais lenta, porque ele trabalha com curas profundas. A gente vai falar sobre isso, mas só para ir pontuando. Plutão em Capricórnio também retrógrado. Saturno em Peixes também retrógrado. Júpiter em Touro retrogradou agora. Aí a gente tem Urano
retrógrado também em Touro, Netuno retrógrado em Peixes, Mercúrio retrógrado em Virgem por mais alguns dias. E essa dança de retrogradações, ela provoca mudanças internas, que eu até comentei sobre me virem músicas, né? Quando a gente vai pensar em cada mudança, e aqui me vem Changes do David Bowie, pensando realmente como a gente tem que encarar aquelas nossas sombras, aqueles nossos lados estranhos, aquilo que a gente não consegue identificar inicialmente, porque vai questionar, primeiro, as nossas resistências, as nossas estruturas mais saturninas, as nossas resistências mais estruturadas, que estão ali vivenciando os seus papéis dentro de um sistema que já foi pré-estabelecido. Então, por mais que a gente comece a falar desse cenário de mudanças, a gente está falando de mudanças internas que ainda estão se desenhando, se reconfigurando. A gente pode ter feito mudanças efetivas nos últimos anos, meses, mas as reais mudanças, elas não estão naquelas coisas que a gente pode falar para os outros, né? Ah, eu mudei aqui, eu mudei de cidade, eu saí de um relacionamento, eu mudei o cabelo. Não são essas mudanças, são mudanças muito mais profundas. Por isso que a gente vai juntando os pontos. E aí, vamos comentar, então, sobre essa Vênus direta, que não está aqui nessa lista de retrogradação que eu falei sobre setembro, né? O que aconteceu? Ela entrou no seu movimento direto no dia 3, iniciando o mês de setembro, mas ela passa pelo que a gente pode chamar de período de sombra, mas é ainda essa questão de ir revisando com calma, porque ela parou ali no grau 12, então ela retrogradou, agora ela volta a caminhar a partir do grau 12 de Leão e leva até dia 8 de outubro para chegar no grau 28. Então, olha só o processo de caminho que ela faz enquanto ela está, imaginando ela arquetipicamente, ela está ali desfilando e, ao mesmo tempo, ela está em contato com outros arquétipos, com outros personagens. Eu quero só comentar, então, esses 2 graus específicos, que eu gosto bastante de olhar para esses detalhes, aproveitando esse céu virginiano. E aí eu quero ouvir de você sobre a sua perspectiva dessa Vênus, e aí a gente já pode puxar esse assunto da Juno acompanhando ela também. Então, olhando para esse grau 12 de Leão, a gente tem um grau de sofisticação na prática. Ou seja, tudo aquilo que ela precisou rever nas relações, tudo o que a gente guarda no nosso baú de tesouros, que faz a gente entender como é que a gente lida com o nosso dinheiro, com os nossos desejos, com os nossos valores, com as nossas expectativas, com os nossos brilhos, diferentes brilhos, com tudo aquilo que a gente de alguma forma identifica como valor, agora passa por um processo de sofisticação na prática. Então, tem muito esse chamado da gente pensar e realizar com discernimento. E para mim, esse grau 12, ele vem assim como um... discernimento é uma coisa muito elegante que a gente faz, né? Essa elegância de conseguir saber que isso aqui tem tudo a ver, eu valorizo, isso é importante, isso aqui eu consigo honrar, e isso aqui não. Ter esse discernimento, aí a gente vai andando de uma forma mais leve, mais sofisticada, e fica tudo um pouco mais elegante, porque vai suavizando o processo. Para chegar lá no grau 28 em outubro. Essa Vênus, essa rainha, ela tem um aprendizado enquanto ela vai se sofisticando. E lá no grau 28, ele fala sobre ramificações de talentos. Ou seja, esse processo ele pode abrir várias possibilidades nos relacionamentos, na forma de ganhar dinheiro, na forma de entender as nossas próprias habilidades e talentos e recursos. Só que a questão é, o que a gente pode antecipar e já tomar consciência agora em setembro? A gente está fazendo isso para
atender exigências sociais dos outros, dos papéis que o sistema colocou e a gente comprou como isso, aqui sou eu na vida, essa sou eu me relacionando, ou a gente pode olhar com uma maior maturidade para estabelecer limites. Porque se a gente vai abrir várias possibilidades, há a possibilidade também da gente se sobrecarregar. Por isso que tem todo o contexto lá dessa retrogradação, do tipo, take it easy. Você não vai enlouquecida se devotar para um relacionamento, ou você vai cheia das expectativas se jogar numa coisa, porque isso lá na frente, que agora parece muito maravilhoso, pode te sobrecarregar. Porque você vai na ideia do brilho, na ideia do aqui eu tenho capacidade de amar, então eu vou amar com tudo, aqui eu tenho capacidade de investir, então eu vou investir com tudo, mas lá na frente isso também tem um preço. Então agora eu quero ouvir aqui, trazendo essa Vênus para o protagonismo e tudo que a gente pode ir investigando sobre esse tema, como é que você vê isso, essa dinâmica agora em setembro, e como é que entra Juno nessa história? Muito bom. Muito bom poder falar desse assunto com você, com todo o seu público aí, Vanessa, porque é um assunto que me interessa muito, sabe? Me interessa enquanto pessoa, me interessa também por conta dos meus clientes. Assim, eu tenho Quirón na minha casa 7, né? Então, onde o Quirón está, ele indica uma necessidade de cura. Casa 7 é a casa do outro, é a casa da relação. E como eu já estudei bastante Quirón na minha vida, talvez até pelos tempos em que eu precisei estudar muito, né? E aí o Quirón da casa 7 fala da cura da relação, de uma forma geral, né? E isso não é uma coisa simples, né? Não é uma receita que você faz ou um remédio que você toma, é um processo de vida. Então, eu vejo assim, a Vênus em Leão, ela retrogradou em Leão novamente, né? Então, agora ela está na sombra da retrogradação, mas ela retrogradou em Leão como ela faz a cada 8 anos. Então, quando ela retrograda, né, eu acho que é importante colocar assim, né, os planetas Mercúrio, Vênus e Marte, eles retrogradam, né, tanto que agora nós estamos com Mercúrio retrogradando, a Vênus acabou de retrogradar, e o Marte retrograda o ano que vem. Retrograda a cada 2 anos, o Marte. Eles estão próximos do Sol, então eles têm uma amplitude de ir para frente, depois eles param, aí o Sol vai para frente, eles cruzam, vão para trás. O Mercúrio tem uma amplitude menor, a Vênus tem uma amplitude maior, e o Marte maior ainda, a ponto dele dar a volta. Quando ela é retrograda, acontece o fenômeno da oposição de Sol com Marte retrogradando. Isso não acontece com Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus, quando retrogradam, eles fazem conjunção com o Sol. O Mercúrio hoje, por exemplo, está retrogradando em conjunção com o Sol, certo? Uhum. A Vênus fez isso no mês de agosto. E ela faz isso a cada 8 anos. É um ciclo muito, muito bem definido. Tá. Vênus em Leão já é uma Vênus muito exposta, né? É uma Vênus que quer ser vista, signo de Leão. É o signo de exposição, é o signo de subir na mesa, é o signo de falar, cheguei, estou aqui, eu quero ser vista, eu sei falar, eu sei ser, eu sei me apresentar. A Vênus, o que está por trás do arquétipo de Vênus? Afrodite grega, né? O arquétipo de Afrodite é um arquétipo que, na minha visão, vai bem além daquela concepção mais tradicional que a gente tem da Vênus, que é um nome romano, né? Lá na Grécia era Afrodite. Afrodite, se vocês olharem a mitologia, era uma figura extremamente apaixonada. Vamos dizer, a tônica dela era beleza, sedução, paixão, tesão, vontade de ficar com alguém.
vontade de conquistar alguém, vontade de seduzir alguém. E ela, quando queria alguém, não importava onde estava esse alguém, com quem estava esse alguém, ela ia atrás e ela conseguia, né? A gente vê isso na mitologia e a gente traz para entender um pouquinho o planeta Vênus no nosso mapa, ou no mapa do dia, da época, etc., né? Então, a Vênus em Leão é uma Vênus extremamente chamativa. Ela chama, ela quer ser vista, ela mostra. Ela não sabe esconder muito, não é uma Vênus em Escorpião, é uma Vênus em Leão, né? Quando ela retrograda, qual que é o sentido, né, mais profundo que isso traz para a gente? Uma necessidade da gente olhar para as relações que não ficaram bem resolvidas no nosso passado. Pode ser de um ano atrás, de 2, de 5, de 10 ou de 20, não importa. Mas alguma coisa tem que aconteceu agora no mês de agosto relacionada a 2015, que é 8 anos atrás, quando ela também retrogradou em Leão e fez conjunção com o Sol indo para trás. 2015 ela fez isso pela última vez, se você pegar 8 anos atrás, 2007, ela fez isso também. E nos 4 anos intermediários, tipo 2011, 2019, ela também fez conjunção com o Sol em Leão, só que indo para frente e não para trás. Então, quando a gente quer entender um pouco de relacionamento afetivo num nível mais profundo, tá? Não é assim, eu hoje estou, né, com a fulana, em 2015 eu estava com não sei quem, em 2011 não sei o quê. Não é só isso. É entender os nossos mecanismos psíquicos, como é que a gente estava nessas ocasiões e o que a gente pensava de um casamento, de uma relação afetiva naquelas ocasiões. E tem a ver, isso tem a ver com 2023, principalmente o mês passado, quando ela retrogradou, passou junto com o Sol, agora ela parou no grau 12, como você falou, e agora ela está indo para frente. Tá. Então tem uma questão que está sendo chamada aí. Olha o que aconteceu com você em 2015. Com quem você estava, o que você estava pensando, como é que era uma concepção de relação afetiva para você em 2015. 2019 talvez tenha um pouco disso também, tá? Porque não deixou de ser uma conjunção de Vênus-Sol em Leão. Nós estamos falando da conjunção de Vênus com Sol em Leão. Ela retrograda, a Vênus retrograda em 4 signos apenas. Leão é um deles. E é forte pra caramba, né? A gente sabe disso. Bom, então tem esse contexto aí que cada um pode puxar e ver o que significou tudo isso, ou o que está ainda significando, porque a Vênus está na sombra da retrogradação, tá? Como você disse, até o começo de outubro, ela está na sombra da retrogradação. Agora, junto a isso, a questão da aproximação da Juno. Juno é um asteroide, não é um planeta. Mas se a gente for olhar a mitologia grega, Juno, em grego, é a Hera, que era a companheira de Zeus, a esposa de Zeus. Então, tá. Nos romanos virou Juno. Tá. Juno, quem era Hera? Hera era super poderosa. Era a deusa super poderosa. Muito, muito bela, muito bonita. Só que ela tinha um casamento com Zeus, que era o maior dos deuses, né, do Olimpo grego, e Zeus pulava a cerca com ela toda hora. Ficava com uma, depois ficava com outra. Ele se disfarçava, né, porque os deuses se disfarçavam para ficar com quem queria fazer. A Afrodite fazia a mesma coisa. Então, o Juno pulava a cerca e a Hera ficava doidinha da vida, mas ela não se separava de Zeus. Ela ficava muito brava e queria revanche, vingança, ou com a pessoa, a moça com quem Zeus ficou, ou com os filhos que foram gerados a partir dessas relações extraconjugais de Zeus. Então, ela mantinha a relação, ela mantinha o casamento. Então, por isso que Juno é tido na astrologia, quem lida um pouco mais com isso, como o asteroide que fala da relação estável. É uma
relação estável que a Juno traz? Mas não é uma relação linear, não é uma relação tranquila, gostosa. É uma relação turbulenta que ela tinha com Zeus, né? É contratual, né? Contratual, exatamente. Ó, eu estou aqui, eu estou pé da vida, eu queria ir embora, mas eu não vou, sabe? Eu sei que você é o maior Deus do Olimpo, então eu prefiro manter o meu lugar aqui, porque aqui eu tenho poderes de fazer um monte de coisa também, Sim. mas eu não estou contente, não. Estou nada feliz com isso aqui, né? Quando a gente traz isso para a astrologia, a gente vê que o posicionamento de Juno no nosso mapa fala de um desejo de ter uma relação estável daquele jeito. Vou dar um exemplo. Posso falar da minha Juno. Minha Juno está em Aquário. Qual que é um desejo lá no fundo, né, que nem eu percebo muitas vezes? Um relacionamento, para você chamar de estável, né? Para você chamar de estável, não pode ser nada conservador. Tem que ser aquariano, né? Então, se você tem uma Juno em Leão, por exemplo, o seu relacionamento estável tem que ser com alguém de fogo. Não precisa ser de Leão, mas tem que ser alguém que está em movimento constante, alguém forte, alguém que aparece, alguém que faz, alguém que cria, alguém que brinca, que são as características do Leão. E assim vai, né? A Juno em cada signo vai ter uma característica assim, cada um pode ver aí. Tá, o que aconteceu esse ano aqui? Esse ano aconteceu uma coisa muito interessante e está acontecendo ainda. Veja que nós vamos chegar no início da primavera, que é o equinócio da primavera para nós aqui no Hemisfério Sul, certo? O que aconteceu 21 de março? O equinócio de outono aqui para nós, primavera para o pessoal do Hemisfério Norte. Se vocês pegarem o mapa do dia 21 de março, vocês vão ver a Juno junto com Vênus. Ela começou o ano astrológico do lado de Vênus. Isso é um indicativo de que durante todo esse ano astrológico aqui, a gente precisa olhar mais para isso, a conjunção de Juno com Vênus. Se você for olhar na mitologia grega, nós temos uma briga da Afrodite com a Hera, porque as duas disputavam beleza. As duas. Só que num certo concurso que houve, numa certa época lá da mitologia grega, a Afrodite ganhou o prêmio de ser a mais bela de todos. Isso enfureceu a Hera. A Hera ficava enfurecida por várias coisas. Essa foi uma das coisas que ela ficou muito brava. Porque ela perdeu, muito bela, etc. Tal, mas ela perdeu para a Afrodite. Tá. Muito bem. O que nós tivemos no céu astrológico desse ano? A Juno junto com a Vênus. Só que a Juno tem um ciclo de 4 anos e meio e a Vênus é 1 ano e meio. Então a Vênus é mais rápida. Então a Vênus passou a Afrodite no dia 21 de março, estava junto, ela foi lá para frente. Ela foi lá para frente, só que quando chegou no signo de Leão, agora no começo de julho, mais ou menos, ela parou. E, enquanto isso, a Juno vem vindo. A Juno vem vindo. A Vênus parou e começou a retrogradar. E a Juno vem vindo. Retrogradando. E a Juno vem vindo. O que aconteceu agora? A Vênus parou de retrogradar, a Juno está muito perto. Está muito perto. Tanto que nós começamos o mês de setembro, hoje é dia 6, nós começamos o dia 1º de setembro com uma distância de 4 graus entre a Juno, que está se aproximando, e a Vênus, que tinha acabado de parar. Bom, ela acaba de parar, quando o planeta acaba de parar, ele tem uma demora ali. É como você olhar um pêndulo, né? O pêndulo ele chega no ponto máximo, ele para e vai ganhando velocidade aos poucos, ou seja, a velocidade é muito pequena, né? Até chegar num movimento maior. A Vênus hoje ela está nesse ponto. Ela está retomando o movimento para frente, só que ela está muito lenta ainda. O que vai acontecer em setembro? A Juno, que hoje está a 1 grau de distância da Vênus, vai chegar junto com a Vênus, vai ultrapassar a Vênus, só que aí, nesse tempo, a Vênus está ganhando velocidade. A Vênus chega junto com ela de novo no final de setembro e vai terminar o mês de
setembro 1 grau na frente, do jeito que ela está hoje. O que isso significa? Tem uma dança entre Vênus e Juno neste mês de setembro. Como é que a gente pode olhar para isso? A Hera está dançando com a Afrodite. Elas se dão? Não muito. Não. Como é que a gente pode olhar isso para a nossa vida? Na minha visão. Na minha visão, tá? A Hera, que é a Juno, fala de relacionamento estável. A busca de uma relação estável. A Vênus, não. A Vênus fala de paixão. Ela quer conquistar, ela quer seduzir. As duas estão juntas. O que significa isso? Muito provavelmente vai ter uma dúvida, ou já deve existir essa dúvida, na cabeça de quem está mais afinado com a natureza, mais conectado, que é assim, será que eu fico com essa pessoa? Será que eu penso em ficar com essa pessoa pro resto da minha vida, numa relação estável, tipo Juno? Ou se eu quero só uma paixão com essa pessoa? Essa é a grande dúvida que vem. Eu fico para valer, penso num relacionamento estável, desejo isso, porque nós estamos em tempo de Plutão em Aquário, né? Do not forget. Tempos de muita mudança, muita coisa nova, muita quebra de conceitos antigos, etc, etc. Eu penso num relacionamento estável com essa pessoa que está se aproximando de mim, ou eu dela, dele, ou eu penso numa paixão, ou eu vou para o lado da Afrodite e Vênus e penso somente numa paixão. E aí eu me lembro, eu sigo uma psicóloga belga que mora nos Estados Unidos, que ela faz uma distinção bem legal que eu acho que dá para encaixar aqui. Que é assim, nós estamos em tempo de escolher. Você quer um life affair, que ela chama, quer dizer, um romance para a vida toda, né? Um life affair, ou você quer um love affair? Você quer um romance para o momento? É exatamente isso que a conjunção de Juno com Vênus fala, na minha leitura, nesse mês de setembro. Na verdade, vem falando desde março, e vai falar durante o ano astrológico inteiro. Eu estou falando demais, né, Vanessa? Eu estou falando demais. Eu tenho Mercúrio. Eu tenho Mercúrio em Lembro, tá? Conta mas usa mesmo. Esse Mercúrio aí para falar. Eu só queria fazer até uma pergunta aqui para você continuar desenrolando esse fio. O que eu observo aqui? Nos atendimentos, principalmente, tem vindo realmente muitas demandas de relacionamento, isso principalmente desde o início do ano para agora. As coisas estão se movimentando. Quem está num relacionamento estável, falando de uma forma ampla, está nessa movimentação, nessa dúvida, nessa crise, nesse vai e não vai. E nesse processo todo, as pessoas trazem muito essa questão de eu sinto que algo está sendo ameaçado, que eu acho que tem muito a ver, e aí é a minha pergunta, né? É assim que você vê também, essa aproximação dessa Juno, de Afrodite, ela chega primeiro, então, como uma ameaça, uma sensação de ameaça, para depois elas se regularem, depois de revisar qual é o tipo de contrato que quer ser estabelecido, como você mencionou esse exemplo, né? Um life affair ou um love affair, qual é o tipo de contrato, de acordo que a gente tem? Às vezes não é nem um contrato, mas é de um acordo para se relacionar. Se nós aqui fôssemos casados a vida inteira, né? Colocando isso diante de pessoas que estão num relacionamento que é considerado estável, mas agora a gente sente a necessidade de trabalhar esse afeto de uma outra forma. Quais são os questionamentos que vêm? A gente vai se separar ou a gente vai experimentar morar separado? A gente vai se comprometer com o que a gente já criou ou a gente vai se comprometer em criar uma nova relação a partir daqui? Então, essa corregulação, ela tem a ver com isso, né? Com relacionamentos afetivos, principalmente, mas em demais parcerias. Primeiro chega como uma ameaça, então, e depois eles precisam, né? Como se fosse essa Juno ultrapassando a Vênus, ela precisa trabalhar com algum comprometimento. Eu vou me comprometer só comigo e vou deixar essa relação, ou eu vou me comprometer na manutenção dessa relação. É isso, né? Eu posso dizer o seguinte, depende muito da situação da pessoa, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está
um casal que está casado há 20 anos, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse pessoal se casou, na virada do século aí, ou antes, eles estão casados aí há 20 e tantos anos, já tem uma concepção mais antiga do que é um casamento, tá? É uma concepção já, né? Na minha visão é assim, crença vencida. Nem que seja para você refazer o mesmo tipo de crença, você precisaria olhar para ela, porque é uma crença, né? É uma visão de vida, é um modelo de vida, é uma hipótese. Eu me casei 30 anos atrás, achando que o casamento era assim, assim, assim. Tá, tudo bem. O seu casamento tá bom? Não tá bom, mas vai ficar assim. Então tá. Então a pessoa não quer mexer. Se um não quer mexer e o outro não quer mexer, vai ficar assim. O que eu vejo? Tem muito relacionamento aí que não tá bom mesmo. Mesmo. Só que ninguém quer mexer. Vai acontecer o quê? Vai ficar assim até o fim da vida. Escolhas de cada um. Tá. Outra situação. O relacionamento já aí 20 e tantos anos, né, que começou, e uma pessoa começa a buscar coisas diferentes. Geralmente é a mulher que vai buscar, tá? Exato. Você sabe disso. Geralmente é a mulher que vai buscar. Por vários tipos de incômodo, é a mulher que vai buscar. Até por conta do Quirón estar em Áries atualmente, não sei se vai dar tempo da gente falar disso, Claro. mas o Quirón em Áries que pede uma cura do masculino. A questão é, o masculino tem ouvidos para ouvir esse chamado de cura? Quase nada. Quase nada. Né? Então, tanto que os meus clientes também, é quase só mulher. De vez em quando aparece alguém para fazer leitura de mapa. Um homem, né? Porque são mulheres que buscam, as mulheres que estão atentas. Sim, então, eu fico animadíssima quando aparece uma leva de homens para fazer atendimento. Eu falo, gente, o pouco que vem, eu acho maravilhoso, porque é exatamente isso. Os homens que têm ouvidos para ouvir o que está acontecendo internamente são aqueles que já entenderam que ser masculino não tem nada a ver com rejeitar o feminino. E essa escuta, essa receptividade, ela é totalmente feminina. Então, a gente já pode emendar aí falando desse Quirón em Áries retrógrado e nesse processo de cura do masculino, porque aí a gente consegue revisar realmente esses questionamentos de uma forma onde a gente também atende às demandas dos outros planetas retrógrados e dessa dinâmica dessa Vênus, né? Porque ela precisa ser ouvida para que tenha mudança. Exatamente. Então, tem um chamado, sim, o Quirón em Áries. Áries é um signo onde o Quirón fica mais tempo. Né? Se você pegar o Quirón no lado oposto, em Libra, ele é super rápido em Libra. Vocês vão ver quando ele chegar em Libra, ela é bem rápido. Só que em Áries, ele demora mais que o próprio Urano. Ele tem uma órbita muito irregular. É muito irregular. Né? A média é 50 anos do ciclo de Quirón. Mas ele é muito lento agora e muito rápido depois, né? Quando estiver do outro lado do zodíaco. Sim. Tá, mas ele está em Áries, está retrogradando. O que é Áries? Áries é um signo masculino, regido por Marte. Marte tem aquele lado bronco, né? Aquele lado rudimentar, aquele lado afoito de fazer as coisas de qualquer jeito. Ele é muito bruto, ele é muito agressivo, ele é muito sexual, mas um sexual... Não um sexual gostoso, um sexual mais animalesco, né? Esse é o lado, né, meio ruim do Marte, né? Ele tem um lado bom, como todo planeta também tem. Mas o que está sendo pedido para a humanidade nessa fase é justamente uma cura do masculino. Tem uma necessidade de cura do masculino nesta fase. O masculino que está no homem e o masculino que está na mulher, que tem muito disso também, viu, Vanessa? Exato. O masculino da mulher também precisa ser curado. Então, tem um balanço que é um equilíbrio dinâmico, que precisa acontecer dentro de cada um de nós, entre o nosso masculino e o nosso feminino. É claro que o homem tem um masculino mais forte do que o feminino e vice-versa, tal, mas tem que estar em balanço isso. Tem que estar em equilíbrio dinâmico. Né? Então, tem mulheres
que usam muito o masculino de uma forma dura, que afasta o homem mais sutil, mais suave, enfim, por vários motivos. E aí a pessoa vem fazer leitura de mapa e fala, mas eu não sei por que eu tenho dedo podre para relação, porque eu começo uma relação, não sei o quê, e o cara fica um pouquinho e vai embora. O cara fica um pouquinho e vai embora. Aí você vai olhar lá, você vê, por exemplo, Marte junto com Saturno, ou você vê Marte em oposição ao Saturno, que são os dois chatos, né? Os chamados maléficos na astrologia clássica. Aí. E aí, tudo bem, nasceu assim, mas isso não é destino. Isso não é destino. É hora de você olhar ali e falar, bom, o que eu preciso trabalhar? Meu pai, minha mãe já era assim. Minha mãe já era uma pessoa muito forte. Minha mãe fazia, meu pai não fazia. Meu pai ia ficar no bar bebendo, minha mãe que fazia o serviço de casa e fazia, arrumava, pregava, pintava e não sei o quê, não sei o quê. Fazia tudo, né? Tá, mas você está repetindo sua mãe e vai ficar nisso a vida inteira? Você vai ficar repetindo sua mãe? Cadê seu feminino? Então, a mulher precisa trazer a doçura do feminino. Tá, e o homem, a doçura do seu feminino também. Como é que o homem traz a doçura do seu feminino? Sabendo ser suave, sabendo permitir toque, sabendo dar toque, sabendo acolher. Acolhimento é uma coisa do feminino, que está no homem e na mulher. Quem é que sabe acolher? Muito pouca gente. Acolhimento é uma arte. Você vê, por exemplo, os profissionais de saúde. Médico, no geral, tá? Médico, no geral, não sabe acolher. Quem sabe acolher? O enfermeiro, a enfermeira, tem o dom do acolhimento. No geral também. A gente precisa aprender a acolher, a gente precisa aprender a escutar. Tudo isso é cura do masculino que está lá, o Quirón em Áries, gritando, ó, sabe? Sim. Tá na hora de harmonizar essas coisas. E aí esse Quirón em Áries retrógrado, que faz essa conversa com esse Marte em Libra, que fica totalmente desconfortável, por estar em Libra, e ter que se haver com essa harmonização de... É como se entrasse um gigante bruto com as suas armas dentro de um salão de festas, onde está todo mundo ali segurando o drink com o dedinho levantado, e ele chega e fala, eu estou muito desconfortável aqui, mas eu vou ter que ficar aqui por um tempo, então como é que eu vou fazer? Ele vai se adaptar de alguma forma para conseguir lidar e se ambientar. E essa ambientação, quando você fala dessa questão de precisar da doçura e dessa contraparte feminina, também imagino que seja bem estereotipado, porque individualmente a gente tem uma imagem do que seja isso. Mas se a gente trouxer isso para esse lugar interno, né, de quanto eu consigo acolher as minhas emoções, o quanto eu estou disposta a lidar com aquilo que me dói, mais espaço se abre para que isso seja contrabalanceado nos relacionamentos. Então, né, esse exemplo de porque tem mais mulheres buscando mudança, buscando terapia, buscando informação, buscando esse aprimoramento, essa sofisticação emocional, porque tem essa contraparte receptiva. Mesmo as mulheres que estão em processo de dor, elas vão ser levadas para essa dor num extremo, para essa agressividade num extremo, até que elas consigam encontrar esse espaço criativo. Eu não preciso reproduzir a dor para lidar com as questões do masculino. Né? Então, a gente olha para isso dentro de uma dinâmica de retrogradação de Urano, por exemplo, de Plutão, e a gente vê o quanto essas ideologias também, em relação ao masculino e ao feminino, dificultam a passagem da informação. Sim. Porque aí fica todo mundo numa defensiva, fica todo mundo numa disputa, numa guerra, enquanto todo o processo está sendo levado para a gente repensar primeiro essas mudanças internas. Eu não vou encontrar soluções para relacionamento afetivo ou para minha interação com outras pessoas que estão ali espelhando questões minhas enquanto eu não olhar para essas mudanças internas. Enquanto eu não lidar com aquilo que eu acho que não tem nada a ver comigo, que isso aqui sempre foi assim, porque foi assim na minha família,
Foi assim na sociedade sempre, é assim na dinâmica do trabalho, as coisas estão estruturadas assim. Então eu falo que o que mais dificulta nesse processo é o nosso complexo de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, e assim vai. Mas acontece que é justamente o nosso limite agora. E toda essa aglomeração de informações para essa cura do masculino, independente do nosso gênero, é para que a gente consiga se abraçar. Né? Que é aquela coisa de conseguir medir o quanto que isso está acontecendo é quando você dá um abraço numa pessoa. Você sabe o quanto ela está machucada de acordo com como ela consegue te abraçar ou não, porque essa receptividade ela também está no nosso corpo. A gente sente isso principalmente depois Kiron já estava ali nesse processo durante a pandemia. Então as pessoas se reencontram e ainda tem a dificuldade de se soltar, de relaxar, porque isso veio muito à tona. Todo mundo ficou muito ferido emocionalmente com vários pontos, então as pessoas estão de uma forma muito geral com essa dificuldade de se entregar para um abraço, de olhar no olho, de contar como é que está se sentindo. E eu falo isso para muitas clientes e amigas sobre essa questão. Se a gente trabalhar o básico, o essencial, que é olhar nos olhos de uma pessoa e falar: como você está se sentindo hoje? E saber ouvir essa resposta, a gente já vai dando saltos quânticos e desemaranhando essa questão, porque a gente vai suavizando a nossa humanidade. Então, quando a gente vai falar de cura do feminino, cura do masculino, essas dores profundas, eu acho até que tem a ver com algo que você colocou nos stories esses dias, talvez ontem até, que ficou aqui, e eu falei, puxa, a gente pode falar sobre isso, porque tem a ver com essa retrogradação de Quiron, que é essa, quanto mais profunda a dor, mais profundo é o processo criativo. Eu lembrei de quando eu estudava design de moda e a gente fazia projetos e pesquisas com as pessoas que tinham uma baixíssima renda e pouquíssimos recursos para fazer as criações, para manifestar as suas ideias. E eram as pessoas que tinham ideias mais criativas. Então aquilo ali ficou muito fixado assim no meu processo de aprendizado e de contínua observação, de pesquisa de como as pessoas agem, que é essa questão. Quando a gente está trabalhando com simples, quando a gente está numa dor profunda, quando a gente às vezes só tem um jeito de resolver aquilo, a gente vai usar todo o nosso potencial para manifestar, para curar, para transformar, porque a gente não tem mais nada além daquela possibilidade. Esse Quiron em Áries, ele está forçando isso. A hora que você não tiver mais jeito, a hora que você não tiver mais como suportar essa dor, aí você se rende ao amor. É o que eu falo do meu processo todo com o meu trabalho, que chama Amar Cura. É isso. Quando você consegue se entregar nessa frequência de total rendição, de aqui eu não sei, aqui eu me entrego, aqui eu solto todas essas coisas que estão pesando, que já me levaram para um burnout, que já me levaram para inúmeros casos onde eu me sinto fracassado nas relações. Isso são temas, fracasso na empresa, são temas que estão vindo com tanta ênfase, principalmente do universo masculino. Né? Os homens chegam para um atendimento comigo, por exemplo, quando eles entendem que eles estão nesse limiar, nesse limite do fracasso, de eu fracassei com muitas coisas, então eles têm que rever essa ideia do fracasso e se reaver com o seu sentimento de vulnerabilidade, com os seus processos emocionais, de parar para entender o que aconteceu aqui dentro de mim, enquanto eu estava trabalhando enlouquecidamente, enquanto eu estava tratando o meu relacionamento como só mais uma coisa do meu sistema, enquanto eu estava lidando com os meus filhos, com as minhas emoções, como se fosse só mais um resultado a se completar. E a gente vai tirando essas estruturas de dores mais profundas, quando elas também vão se apresentando nesse limite. E aí vem esses processos de Quiron e de Marte, que também fazem o que a gente colocou ali no título dessa live, como dança com essa Vênus, né? Essa contraparte. A gente olha para as dores e para as curas, a gente olha para essa dinâmica profunda, mas também para as dinâmicas superficiais, aquilo que está sendo mostrado no dia a dia. E aí você segue esse fio da meada aí. É isso, é isso. Eu diria o
seguinte, né, Vanessa? A gente só muda de verdade quando a gente passa por crise, porque a gente não foi ensinado a mudar. Geralmente, né, as famílias, a sociedade, as igrejas, as escolas, não ensinou a gente a fazer grandes mudanças. Ensinou a gente, você, né, criança, depois adolescente, depois começa a namorar, aí faz um curso, aí você termina o curso, conforme for, já está na hora de se casar, está na hora de ter filho, e aí o filho cresce, a família cresce, domingo vai para a casa dos pais, daqui, os pais dali, não sei o quê, e a vida segue assim, linearmente. Entendeu? Linear, cartesiana, script. Cartesiano, achando que tudo é previsível, que se você fizer conforme estão falando para você, ou já falaram, vai dar tudo certo. Até quando vai isso? Vai até o ponto que você tiver passar por uma grande crise, né? E aí eu digo que, quando acontecem as grandes crises, quando a gente, astrologicamente falando, né? Quando você tem um trânsito, principalmente de Urano ou Plutão, no ascendente, no Sol, na Lua ou na Vênus, geralmente é por aí, ou Plutão ou Urano. Ou, se não aconteceu nada antes, acontece na oposição de Urano, que é 40, 44 anos. A não ser que você tome remédio para ficar sedado, né? Porque geralmente quando tem uma crise, o mundo clássico fala assim, vai no médico, o médico encaminha você para um psiquiatra, o psiquiatra vai te dar tarja preta, tarja vermelha, não sei o que, parará. O que você faz com isso? Você se seda, faz de conta que está esperando a crise passar, que vai ficar tudo igual que era. É só uma questão de uma crise aí, um tempinho e tal. Mas não é isso que a vida está pedindo. A vida está pedindo, falar assim, ó, até aqui foi de um jeito, daqui para frente vai ser de outro. Ah, mas eu não quero. Tá, então toma seus remédios aí, toma suas drogas. A vida não é essa, mas você quer se sedar, vai lá. E para quem não quer se sedar e quer descobrir, aí vai ter grandes mudanças. Aí vai ter grandes mudanças. Essas grandes mudanças fazem a gente olhar para os arquétipos. Por exemplo, a Juno junto com a Vênus. O que é o arquétipo da Juno? É a relação estável. O que é o arquétipo da Vênus-Afrodite? É a paixão, é o tesão, é a sedução. Como é que você combina essas duas coisas? Então, depende da situação que eu estou vivendo, entendeu? Sim. Você está numa relação estável há muitos anos, ou você está numa relação há um ano, há alguns meses? Você está se apaixonando por alguém, ou você está saindo de uma relação? Depende da situação de cada um. Mas o chamado é assim, o que a minha essência quer viver nesse momento? Eu tenho as duas possibilidades de viver uma coisa mais duradoura ou uma questão mais efêmera, rápida, uma paixão. Mas aonde está a resposta? A resposta está dentro de cada um de nós. A resposta é, o que você quer viver? O que é bom para você nesse momento de vida? O que você quer fazer? Mas se eu for para cá, não está errado? Não tem errado, Não tem errado. Mas e se não der certo? Se não der certo, foi uma baita de uma experiência que você fez. Entendeu? Então, ninguém vai te culpar, ninguém vai te julgar. Mas vai ter gente que vai me julgar. Sai de perto dessas pessoas que te julgam. E essa revisão, inclusive, é para isso, né? Para que a gente observe realmente se a gente está pensando e escolhendo por nós mesmos, como indivíduos, como adultos, ou se a gente vem escolhendo e pensando para atender essas expectativas de quem está no entorno. Se não está na hora de rever os ambientes que a gente está. Mas o casamento sempre foi assim, então está na hora de rever. Mas o trabalho sempre foi assim, então está na hora de rever. Ou não, ou foi como você falou, ou fica assim o resto da vida, mas não reclama. Mas não vem dizer que é o outro, mas não vem colocar situações como se elas fossem todas previsíveis e lineares, porque cada vez mais elas estão se mostrando como parte de um grande fluxo. E se a gente olhar para essa configuração que a gente escolheu fazer a live hoje, né? Hoje, que esse Mercúrio está casime, que ele está ali nesse processo de combinação, de fortalecimento com o Sol, mas que também tem essa questão
da dinâmica da lua minguante em Gêmeos. O que, que a gente está fazendo nesse processo a partir de agora? A gente está fazendo essa revisão de como é que essas manifestações de crenças, ou seja, esses fractais culturais, né, esses pedacinhos de informações que foram acoplados na nossa mente, no nosso comportamento, como é que essas manifestações de crenças, elas estão direcionando os nossos acontecimentos. Porque quando a gente está falando da astrologia, dos planetas, dessas interações, desses trânsitos, para a gente antecipar esses fatores, é justamente para a gente trazer isso para um nível mais sutil, simbólico, antes que isso se torne concreto. Ou seja, a gente sempre tem, mesmo que seja mínima, uma porcentagem de livre-arbítrio para conseguir escolher como é que isso vai se manifestar. Se eu tenho ali, como você citou no início, essas cristalizações, essas condensações na minha personalidade, por conta de um Saturno, por conta de um Plutão, por conta de uma questão ali difícil, eu vou precisar trabalhar aquela cristalização para tornar mais flexível. Eu vou ter escolhas, momentos, onde a situação ela vai vir dura para eu começar a liberar o que deixa ela dura. Então a gente tem isso durante o mês todo e essa ativação de hoje é para trazer esses insights mesmo, de que todas as situações que estão aí nos rondando, elas estão baseadas em alguma coisa que a gente acreditou que era certo, ou que a gente acreditou que era errado, ou que em algum momento foi o melhor e agora pode não ser mais, e que essa revisão ela é extremamente produtiva. Ah, mas isso vai ser bom ou vai ser ruim? Não existe esse aspecto da dualidade com tantas ramificações de possibilidade. Existe o que você quer que seja e o que você é capaz de lidar com o que se manifesta. Você está preparado para lidar com os resultados da sua escolha? Porque se ficar nessa de só vou escolher se vai dar bom para mim, se vai dar boa, se o resultado for bom, se eu for conseguir o que eu quero, a gente fica estagnado, por mais que tenha um céu todo de retrogradação, a gente fica na estagnação. Eu só me movimento quando eu tiver certeza. Eu só me movimento quando eu achar que realmente vai ser bom. Eu só me movimento se eu for ganhar o tanto de dinheiro que eu acho que eu posso. Você vai ficar na mesma. Vai achar que as coisas estão mudando, que você está fazendo por onde, mas é a grande ilusão. Então, esse entrelaçamento quântico aí no dia a dia está muito visível durante setembro, né? Você, como físico quântico, explica pra gente o que é esse entrelaçamento quântico que acontece, então? Quando a gente fala de física quântica, a gente se lembra de alguns conceitos da quântica que foram mais marcantes, né? A interconexão de tudo e de todos é uma delas, né? Que, na minha visão, permite que a gente use a astrologia. Eu uso a astrologia de uma forma mais tranquila, porque eu entendo que a dança que está acontecendo no céu é uma dança que está acontecendo aqui embaixo. Ou que a gente deveria acompanhar aquela dança celeste aqui nos nossos arquétipos internos. Não é que o astro fala ou determina alguma coisa. É uma visão antiga essa, né? Uma visão de horóscopo. Você fala, deixa eu ver como é que vai ser hoje, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Isso é uma visão de horóscopo. Uma visão de astrologia arquetípica é você olhar para a dança e falar, nossa, tem uma dança de Vênus com Marte ou de Vênus com Juno lá nos céus. Tá, e o que significa isso dentro de mim? Como é que eu posso fazer aquela dança aqui dentro? É uma dança de um arquétipo da Afrodite e de um arquétipo da Hera, que eram duas deusas, e elas estão dançando dentro de você, pulsando. Uma quer uma coisa, a outra quer outra coisa. O que você vai querer? Bom, eu não sei, mas o que você me diz aí, Não, ela não vai dizer nada. Ela só vai indicar que tem uma dança. É você que vai saber. Então, a física quântica, eu vejo que ela ajuda nisso. Ela ajuda a entender que nós temos uma interconexão que vai muito além da matéria. Ela ajuda a gente a entender que nós precisamos saber, aprender a lidar com uma coisa chamada incerteza
Isso ficou muito claro na física quântica lá na década de 1930, por aí. O Einstein, ele não concebia a questão da incerteza, tanto que um dia ele chegou a falar aquela famosa frase dele: eu não acredito num Deus que joga dados com a natureza. O que ele estava querendo dizer com aquela frase? A natureza não pode ser incerta, sabe? Não, como assim? Eu jogo uma bola aqui, eu sei onde ela vai, eu sei onde ela vai parar. Tá, mas nós não estamos falando de bola material. Então, o Einstein fez um monte de coisa super interessante na descoberta da relatividade, teve uma cabeça brilhante no começo do século passado, mas quando chegou na década de 30, 40 em diante, ele se deparou com um inconformismo que ele tinha por conta de uma visão mais estática da vida como um todo, do Deus, né? Deus não pode jogar dados, a gente não pode lidar com a incerteza, mas nós temos uma incerteza que veio para ficar. A teoria do caos, algumas décadas depois, mostrou essa incerteza, ela está presente em tudo. Quando você vai estudar a previsão do tempo, você vê, hoje tem previsão de chuva, de repente faz sol. Hoje tem previsão de sol, daqui a pouco faz chuva. Por quê? É um sistema aberto. Sistema aberto tem uma coisa chamada incerteza inerente a si mesmo. Nós somos seres abertos, nós somos seres vivos, nós somos sistemas abertos, mas a gente não sabe lidar com a incerteza, a gente quer controlar. Controle está fora do divino. Essa é a minha visão de hoje. Controle está fora do divino. Se você controlar, você está saindo cada vez mais do divino da sua vida. Não vai adiantar, você vai ter que olhar o horóscopo, não a astrologia arquetípica, porque a astrologia arquetípica traz a questão para você escolher. Você escolhe. Mas como assim eu escolho? Qual que é o certo? O certo é aquilo que você escolher. Ah, mas e se der ruim? Como você falou agora por bem. Se der ruim, foi uma experiência que você fez, meu. Então, essa é a integração que eu vejo da física quântica com a astrologia arquetípica, ou com outros temas também. Agora, sabe o que eu penso, Vanessa? Eu penso assim, seria muito bom se a gente pudesse tirar um ano sabático de qualquer coisa. Uma ideia que me vem, sabe? Assim. Por quê? Eu estou num casamento faz 20 anos. E tem muita coisa ruim. Tem uma ou outra coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Se eu pudesse falar isso, é claro que a gente não pode falar isso para... A gente tem que ver como é que está a situação da pessoa, se a pessoa pergunta isso, se ela quer isso, né? Mas, como nós não estamos atendendo ninguém agora, nesse momento aqui, eu posso dizer para você e para os ouvintes aí, os participantes aí, que assim, seria muito bom tirar um ano sabático. O que é tirar um ano sabático? Vai fazer um retiro lá no Himalaia. Himalaia é figurativo, tá? Você pode ir onde você quiser. Fica quieto. Fica lá sozinho, sozinha. Fica só meditando, fica no meio das plantas, pisa no chão, abraça a árvore, conversa com os patos, com as borboletas, com os insetos, com as abelhinhas, com todo o ser que está ali. Observa o sol nascer, o sol se pôr, observa a lua, observa a vida fluir, observa o vento e joga para dentro de você os questionamentos que você tem, porque as respostas estão todas aí dentro. Você vai saber se você fica nessa relação ou não. Você vai saber se aposta nessa relação ou não. Enfim, estou falando de relação porque o tema é um tema sobre isso, quando a gente fala de Vênus e Marte, né? Sim. Mas exatamente essa soltura, né? Exatamente. Agora, não, mas eu não posso. Mas eu não posso. Então, ninguém pode. Mas aí você quer ir num consultório, você quer ir num atendimento e resolver sua questão. É difícil, entende? Você tem que ficar sozinho. Você tem que aprender a ficar sozinho, sozinha. Você tem que aprender a dormir sozinho. Se você dorme todo dia com o mesmo cônjuge, estou sendo um pouco exagerado, tá? Mas, assim, se você dorme todo dia com a mesma pessoa e alguma coisa não está bem e você vai para o mesmo quarto, para a mesma cama, para o mesmo banheiro, para o mesmo ambiente, com o mesmo tudo,
meu, sabe, não vai dar para você ter a resposta. Não vai sair a resposta. Compartilho da mesma visão, que é exatamente esse lugar de você conseguir criar um distanciamento para que você sintonize a tua rádio. Tem Sim. interferências que acontecem que não tem nada a ver com o que a gente sente em relação ao outro, mas o distanciamento que a gente cria da gente mesmo. E às vezes a gente não consegue se ouvir por interferência, por intermédio da frequência que está ali acompanhando a história do outro, as experiências do outro, os humores do outro, e esse outro pode ser o cônjuge, como você está citando e colocando essa questão por ter uma ênfase agora nesse mês, mas tem tantos outros. Quem são esses outros que acabam interferindo na nossa estação de rádio e que a gente não consegue sintonizar o que a gente quer e o que a gente realmente pensa sobre as situações por conta dessa simbiose, né? Dessa relação ali que às vezes é contratual, que às vezes é uma coisa automática daquilo que a gente falou de já estar tanto tempo ali, que dorme junto, que come junto, que vai no banheiro junto, que faz tudo junto e mas é que a gente, é sempre o nós, o a gente é assim e a coisa vai funcionando num lugar onde não existe espaço para criar nada de novo. Exatamente. Então, esse é um ponto que é assim, você quer alguma coisa nova? Você quer transformar a sua vida? Então tá, então você tem que estar disposto a ouvir. As crenças todos nós temos. Crenças todos nós temos. Agora, a crença tem validade. Quando você pega um remédio, qualquer remédio, você pega, pode ser um suplemento, pode ser um remédio, pode ser um floral, pode ser uma homeopatia, não vem escrito lá, validade, mês 9 de 2023. Esse é o último mês desse remédio aqui, o mês que vem já não vale mais. Sim. As crenças têm esse rótulo, que não é visível assim. A gente precisa ver, peraí, as crenças que eu tenho sobre Deus, as crenças que eu tenho sobre casamento, relação afetiva, as crenças que eu tenho sobre vida social, qualquer crença, mas principalmente relação afetiva e Deus, eu acho que são marcantíssimas. Influencia em todas as outras áreas, né? Então, de quando é essa crença? É do catecismo. Você fazia catecismo com 8 anos, 10 anos, 12 anos, você tinha uma visão de Deus lá. Hoje você tem 30, 40, 50 e está com a mesma crença? Já caducou, você não percebeu, meu. Alguma coisa caducou, você não viu. Não é uma coisa casamento. Mas você está sendo herege. Tá, teve muitos hereges que foram queimados lá. Giordano Bruno foi queimado no ano de 1600 porque ele ele via Deus na planta, na árvore, sim, na lua, no sol. Foi queimado na Inquisição. É preço que cada um paga, entende? Você casou há 20 anos, 30 anos e a sua concepção de casamento é aquela lá ainda. Essa crença perdeu a validade e você não sabe. Eu não posso falar. Se a gente for olhar simbolicamente, né? Se a gente for olhar simbolicamente, se você continua tomando um remédio vencido, então, o que acontece? Aquilo começa a te intoxicar, mas você fala, mas eu estou tomando o remédio certinho, ok, mas ele está vencido. Então, se a gente olhar simbolicamente para quanto a gente vai se intoxicando, não é a questão de que a gente não precisa, a gente tem que ir para um outro extremo, deixar de acreditar naquilo que a gente sempre acreditou. Mas a gente precisa colocar aquilo dentro de um novo prazo, ou seja, inserido no presente. Então você vai fazer, você estava tomando um remédio que venceu, você não precisa tomar exatamente outro remédio, ou ficar sem tomar o remédio, mas você precisa ter um novo remédio. E aquilo é uma atualização. Né? Então essa atualização ela está acontecendo em todos os âmbitos, mas ela parte deste princípio das nossas crenças emocionais. O que eu estou vivendo foi o que eu acreditei ser melhor, porque isso foi inserido numa determinada linha do tempo que não tem mais validade hoje, ou o que eu estou vivendo pode ser atualizado para essa nova ramificação temporal que eu vou passar a viver a partir deste mês de setembro. E isso aqui eu vou saber pelo termômetro interno. Quando a gente vai estudar astrologia, a base é a gente entender os
relacionamentos. É a gente entender se aquilo é quente ou frio, se aquilo se relaciona de que forma, se é flexível, se não é. Então, nesse processo, é a mesma sensação. Eu decidi algumas coisas ao longo desse mês, nos termos de relacionamento, de trabalho, de valores. Vai me aquecer ou vai me esfriar? Aquilo que passa pela minha mente, como é que o meu corpo sente? Aquilo que eu sinto no coração, como é que eu consigo expressar? Esse é o lugar do autoconhecimento na prática. É assim que a gente valida se aquilo é bom ou ruim para aquele momento, para aquela interação do que está acontecendo, né? Então, aí entra o valor de você fazer uma leitura de mapa de uma forma mais profunda, que no fundo é uma terapia astral, né, que a pessoa faz, ou tem um processo de psicoterapia, que é um processo de feedback, porque sozinho é bem difícil, né, Vanessa? A não ser que a pessoa faça esses oásis aí, esses anos sabáticos e consiga ir para o meio do mato e ficar sozinho, que é uma boa indicação, mas no dia a dia, o processo terapêutico ajuda muito, porque é feedback. Você fala, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, discuti hoje teve isso. Aí você ouve do seu terapeuta, tá, mas o que você sentiu? Tá, mas como foi para você aquela fala? Essas perguntas que fazem a gente refletir só vêm no processo de feedback. Aí a pessoa fala, não, mas eu não preciso de terapia. Você não precisa? Eu não preciso de leitura de mapa. Você não precisa? Mas esse é um processo de autoconhecimento. É você querer se conhecer. É para isso que faz. Leitura de mapa é para isso. Psicoterapia é para isso. Não é para outra coisa. Não é para você dizer, eu conheço meu mapa. Eu conheço meu mapa para me conhecer, não é por outro motivo. Né? Bom, enfim. E por aí vai. Eu só vou fazendo concordando, porque é exatamente esse o fluxo das informações. É o tipo de questionamento que a gente vai levar para daqui para frente, né? Não preciso disso, não preciso daquilo, não quero investir meu tempo, ou principalmente essa relação do tempo, né? Que você colocou a questão sabática. O que eu vejo muito vindo ultimamente é não tenho tempo para isso. Exato. Não tem tempo de ler, não tem tempo de estudar, não tem tempo de fazer terapia. Mas vai ter que arranjar tempo para ir no médico se curar da doença que está criando agora. Vai ter que arranjar tempo para ir fazer um processo judicial para entrar num acordo que não está querendo entrar na relação agora. Então, essa questão do tempo, ela também tem uma magnitude nesse entrelaçamento todo, porque tem a ver com o nosso valor, né? Exato. O que a gente está valorizando no dia a dia? Quando a gente vai olhar para setembro, a gente está olhando para fragmentos no tempo. Qual é o valor que eu dou para o meu tempo? Como é que está a sua rotina? Como é que você está dando valor para a sua saúde? O que você faz quando você acorda? Antes de dormir? Quais são as rotinas, as disciplinas que você vai tomando para que essas ações, quando vierem as decisões, quando vierem as ações marcianas, elas sejam para curar, para efetivamente curar a si mesmo e para harmonizar esse entorno. Então, tudo tem esse propósito, na verdade, né? Minha querida, eu acho que o nosso tempo está acabando. É uma alegria imensa estar falando desses temas aqui com você. Eu estou vendo aí o pessoal fazendo bons comentários. É muito gostoso. A gente pode, se você quiser, achar outros momentos para falar de temas semelhantes. Vamos voltar no eclipse em outubro. Então, em outubro nós temos 2 momentos de eclipse importantes, né? Com a lua nova no dia 14, se eu não me engano, e depois, no final do... Dia 28. Dia 28 tem uma lua cheia, que já vai ser no eixo touro-escorpião, né? Mas tem muita coisa para falar. O Sol está chegando perto do Marte, vai encontrar com o Marte, se não me engano, em novembro. Tem um encontro bem legal aí. Então, tem muita coisa boa para a gente falar. Legal as pessoas que estão fazendo comentário aí. Juliana, que eu estou vendo aqui, e outros que estão fazendo comentários. Legal, muito bom. Muito bom estar aqui com você, Vanessa. Muito bom estar aqui com você também, Ivan. Agradeço quem estava aqui acompanhando, quem vai assistir depois, mas a sua presença e essa prosa fluida que acontece quando a gente resolve falar de temas em comum é sempre um prazer. Agradeço. Muito bom. Agradeço também. Até a próxima, então, Ivan. Um beijo. Um beijo aí, um beijo para todos. Até mais. Tchau, até.